Vamos agora dar continuidade ao estudo do capítulo 1 de termodinâmica. Então, o que a gente precisa? Nós precisamos definir agora algumas propriedades que são muito importantes. Então, antes da definição dessas propriedades, é importante a gente estabelecer a hipótese do contínuo. O que seria a hipótese do contínuo? É a hipótese que afirma que a distância entre as moléculas em uma determinada substância é muito pequena, perto da ordem de grandeza do domínio. Então, como exemplo, que nós temos aqui um cubo de ar, tá, com aresta de 0,1 milímetro. Então, o que a gente observa é que a distância entre as moléculas é muito pequena, porque nesse cubo a gente tem da ordem de 10 elevado a 13 moléculas. Sendo assim, a gente pode assumir que a substância ela se comporta como um meio contínuo, ou seja, sem buracos. E a partir daí a gente pode determinar as propriedades das substâncias. A primeira propriedade que a gente trabalha é a densidade absoluta ou massa específica. O símbolo dela é ρ, e ela é definida como sendo a razão entre a massa e o volume de uma determinada substância. Da primeira vez que a gente apresenta uma propriedade, é importante a gente apresentar também as unidades dessa substância, dessa grandeza, desculpa. Então, no caso da densidade, a unidade de densidade vai ser a unidade de massa dividido pela unidade de volume. Então, no sistema internacional, a unidade de massa é o quilograma e de volume é o metro cúbico. Então, a unidade de densidade seria quilos por metro cúbico. No sistema britânico, a unidade de massa é a libra e de volume seria o pé cúbico. Então, libra por pé cúbico. De uma maneira geral, o que a gente observa é que para uma dada substância, a densidade do sólido é maior do que a densidade do líquido, que por sua vez é maior do que a densidade dos gases. Por que isso acontece? A diferença principal entre essas fases está na distância entre as moléculas para uma dada substância. Então, no sólido, as moléculas estão mais próximas umas das outras. Então, em um mesmo volume, eu consigo colocar uma quantidade de moléculas muito maior, ou seja, uma massa maior. Então, isso vai me dar uma densidade maior. Nos líquidos, essas moléculas estão um pouco mais afastadas, então a densidade é menor, e nos gases elas estão mais afastadas ainda. E aí a densidade é a menor das três. Embora isso seja válido sempre para uma dada substância, de uma maneira geral, quando nós comparamos diferentes substâncias, a gente observa a mesma relação. Por exemplo, se eu pegar a água líquida, a densidade dela é da ordem de 1000 kg por metro cúbico. Se eu pego um aço, é da ordem de 7.200, 7.500 kg por metro cúbico. Então, a densidade do sólido é maior do que a do líquido. Claro que isso não é uma regra geral que é obedecida por todas as substâncias, como a gente pega, por exemplo, o mercúrio como comparação. O mercúrio a temperatura ambiente está na fase líquida e a densidade dele é superior a 13.500 kg por metro cúbico. Uma outra propriedade importante que a gente tem, que é muito utilizada na termodinâmica, é o volume específico. O volume específico é o inverso da densidade, ou seja, ele é a razão entre o volume e a massa da substância. Então, a unidade dele seria exatamente o inverso da densidade da unidade da densidade, então metros cúbicos por quilo ou pés por libra. A gente pode apresentar também a unidade das grandezas em base molar. Então, o que é um mol? Um mol equivale a 6,022 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Então, o número de moles de uma determinada substância vai ser dado por uma razão entre a massa dessa substância e a massa molecular ou peso molecular da substância. Então, eu posso apresentar o meu volume específico em base mássica como sendo o volume por unidade de massa e em base molar como o volume dividido pelo número de moles. Então, o volume específico ele recebe, na base molar, ele vai receber essa barra em cima e ele vai ser dado como produto da massa molecular vezes o volume específico em base mássica. Então, vai dar o volume sobre o número de moles. Uma outra grandeza muito importante que a gente tem, uma propriedade, é a pressão. Tá? A pressão é definida como força por unidade de área. Então, no sistema internacional, a unidade de pressão seria a unidade de força, que é Newton, dividido pela de área, que é metro quadrado. Então, Newton por metro quadrado, a
a unidade recebe o nome de Pascal. No entanto, 1 Pascal é um valor muito pequeno. Como referência, basta a gente ver que a pressão atmosférica local, né, ao nível do mar, é 101.325 Pascal, ou seja, da ordem de 10 elevado a 5 Pascal. Então, 1 Pascal é uma grandeza muito pequena. Então, são conhecidas diversas outras unidades para pressão. Então, algumas que a gente pode apresentar seria, por exemplo, no sistema britânico, seria o PSF, que seria a libra-força por pé quadrado. Temos também o PSI, que seria a libra-força por polegada quadrada. O bar, tá? 1 bar equivale a 100.000 Pascal. 1 atm é 101.325 Pascal. Então, cabe aqui a gente ressaltar o seguinte: 1 bar é aproximadamente igual a 1 atm, mas elas não são iguais. Então, 1 bar é 100.000 Pascal. 1 atm é 101.325 Pascal. Nós temos também o metro de coluna d'água e o milímetro de mercúrio. E a pressão ela pode ser dada em relação ao nível de referência. É comum a gente falar de pressão absoluta, pressão manométrica e pressão vacuométrica. Qual que seria a diferença dessas três? A pressão absoluta é a pressão real, a pressão que de fato é exercida sobre um determinado equipamento ou objeto. Então, ela é medida em relação ao zero absoluto ou ao vácuo. Então, por exemplo, o valor absoluto da pressão atmosférica é 101.325 Pascal, que é a pressão exercida pela coluna de ar que está sobre a nossa cabeça. A pressão manométrica é a pressão medida em relação à pressão atmosférica. Então, matematicamente, a gente fala que a pressão manométrica, ou o símbolo PG de Gauge, vai ser a pressão absoluta menos a pressão atmosférica. De onde que vem a necessidade de se trabalhar ou de se definir uma pressão manométrica? Os manômetros são os instrumentos utilizados para medição de pressão, tá? Então, a pressão é uma grandeza que não é medida diretamente, ninguém mede pressão. A gente mede uma grandeza e relaciona o valor dessa grandeza com o valor da pressão que está atuando. Ou, mais comumente, a gente mede a diferença dessa grandeza quando é aplicada uma pressão sobre ela. Por exemplo, essa figura aqui representa o tubo de Bourdon, tá? Que é o manômetro de Bourdon. O manômetro de Bourdon é o mais comum que a gente tem na indústria. Então, isso aqui é a carinha dele da frente. Ele por trás seria uma coisa assim. Então, nós temos aqui um elemento elástico. Tá? Esse elemento elástico, ele é acoplado a umas engrenagens que, por sua vez, vão estar acopladas a esse ponteiro que é mostrado na frente. Então, a linha, né, por exemplo, que a gente quer medir a pressão é conectada aqui nessa conexão, e aí esse elemento elástico, ele é todo pressurizado, então ele recebe todo a mesma pressão. Porém, a gente sabe que a pressão é força por unidade de área. Então, a força nessa parte interna vai ser diferente da força na parte externa. Então, isso vai fazer com que ele se deforme. Quando ele se deforma, ele gira o ponteiro. Então, o que a gente tem? Quando esse manômetro está aberto para a atmosfera, ele vai ler o valor zero. Então, quando é aplicado uma pressão, ele vai ler o que subiu na pressão, ou seja, o aumento de pressão em relação à pressão atmosférica. Então, como o manômetro lê a diferença de pressão em relação à pressão atmosférica, a pressão manométrica foi definida. Nessa figura, a gente consegue ver a comparação entre as diferentes pressões. Tá? Então, aqui tem no eixo a pressão absoluta. Tá? Então, o mínimo valor de pressão absoluta que a gente tem é zero. A gente pode ver isso aqui, né? Se a pressão absoluta ela é medida em relação ao zero absoluto ao vácuo, então, quando a pressão absoluta é zero, quer dizer que a gente tem vácuo. Então, o menor valor possível para a pressão absoluta é zero, quando a gente tivesse o vácuo. No entanto, a pressão manométrica, se eu tiver o valor absoluto zero, eu teria uma pressão manométrica negativa igual a menos 101.325 Pascal. Então, na verdade, quando eu trabalho com pressão manométrica, eu posso falar em pressão negativa. Quando eu trabalho com pressão absoluta, não. Esse gráfico mostra justamente isso. Então, se eu coloco aqui na ordenada
a pressão absoluta, o mínimo valor possível seria 0. Então, na possibilidade, né, uma pressão absoluta de 1.325 Pascal, ela teria uma pressão absoluta dessa daqui e a pressão manométrica seria menos 100.000 Pascal. Se eu tivesse a pressão aqui 101.325, igual à pressão atmosférica, a minha pressão absoluta seria essa e a pressão manométrica seria essa. Então, o valor manométrico da pressão atmosférica é 0. E aí, essa aqui está apresentando, né, uma possibilidade da pressão manométrica positiva. Então, a gente vê a pressão manométrica positiva, negativa e nula. Mas a pressão absoluta, todas elas tiveram valor positivo. A pressão vacuométrica é o módulo da pressão manométrica se ela for negativa, ou seja, é a diferença entre a pressão atmosférica e a pressão absoluta. Por que surge a pressão vacuométrica? Porque é estranho a gente falar sobre pressão negativa. Então, quando a pressão é inferior à pressão atmosférica, a gente não fala que tem uma pressão manométrica de menos, sei lá, 20 kPa. A gente fala, a pressão vacuométrica é 20 kPa, então é sempre positivo. Quando a gente pega um determinado problema, muitas vezes no enunciado não fica tão claro, né, não está explícito se aquela pressão é uma pressão absoluta ou uma pressão manométrica. Então, tem algumas dicas, né, por exemplo, se fala assim, um manômetro lê uma pressão de tanto. Se o manômetro lê uma pressão de tanto, significa que aquela pressão é manométrica. Tá? Mas em alguns sistemas, no sistema britânico, a gente consegue, pela unidade, saber qual que é a escala da pressão. Então, por exemplo, a gente pode falar em PSFA e PSFG. Tá? Então, o A de absoluta, o G de Gauss, de manométrica. Então, se eu falo que eu tenho uma pressão de 20 PSFA, é uma pressão absoluta de 20 PSF. Se eu falo 20 PSFG, é uma pressão manométrica de 20 PSF. E a mesma coisa, o equivalente para PSI, então PSIA e PSIG. Nós temos também, eu falei que o manômetro é um instrumento que mede a pressão. Então, nós temos o barômetro, que é um instrumento que mede a pressão atmosférica. Como é que ele trabalha? A definição dele é a seguinte: a gente pega um tubo de mercúrio, um tubo está contendo um fluido, e ele fica cheio até a boca. Então, quando eu pego esse tubo cheio, né, até a boca, e mergulho isso em um recipiente contendo o mesmo fluido, o que vai acontecer? O nível aqui vai descer. Então, como ele estava completamente cheio, não conseguiu entrar ar. Então, se o nível desceu, o que tem aqui é vapor, ou pelo menos a pressão de vapor da substância, que é muito baixa, próxima de 0, então pode ser desprezada. Tá? Então, fazendo aí, utilizando a equação fundamental da hidrostática, a gente consegue determinar que a pressão atmosférica pode ser dada como ρGH. Tá? É importante aqui uma explicação, tá? Jamais a gente fala que pressão é igual a ρGH. Sempre uma diferença de pressão é igual a ρGH. Porém, essa expressão que ela foi obtida para uma diferença de pressão em relação ao vácuo, que é esse ponto aqui. Então, seria pressão menos 0 igual a ρGH. Por isso que chega nessa expressão. Mas, enfim, o que a gente percebe é o seguinte: se eu consigo medir essa altura H, eu consigo, através dessa expressão, determinar o valor da pressão atmosférica. Tá? Então, ele é chamado barômetro de mercúrio ou barômetro de Torricelli. Tá? Por que isso? Se a gente pegar para medir a pressão atmosférica, o valor dela em Pascal é 101.325. Então, se eu colocasse uma coluna de água, eu precisaria de uma altura superior a 10 metros. Tá? Então, o conceito do barômetro já havia sido definido há um tempo, mas as pessoas tentavam colocar água como fluido para enxergar essa diferença de pressão. Só que eles não sabiam, né, que precisava ser um tubo tão comprido. Então, o Torricelli apareceu e falou o seguinte: olha, quanto maior a densidade do fluido, menor a altura necessária. Então, se eu pegar um tubo
um fluido, por exemplo, o mercúrio, que é o que tem a maior densidade, a altura vai ficar menor. E, de fato, aí, com um tubo de 760 milímetros, a altura de 760 milímetros, conseguia-se medir a pressão atmosférica. Então, por isso que ele recebe também o número de barômetro de Torricelli. E por que é a importância disso? Porque daí vem justamente a definição daquelas medidas de pressão que eu falei no começo. Tá? Então, a gente tem a unidade milímetro de mercúrio e metro de coluna d'água. O que seriam essas unidades? Bom, então, uma pressão de 10,332 metros de coluna de água equivale à pressão exercida por uma coluna de água de 10,332 metros. A mesma coisa para milímetros de mercúrio, é a pressão exercida por uma coluna de mercúrio com essa distância. O livro apresenta também uma introduçãozinha sobre o empuxo. Tá? O que é o empuxo? O enunciado, o princípio de Arquimedes, fala o seguinte: todo corpo imerso em um fluido em equilíbrio recebe por parte do fluido um empuxo vertical, de baixo para cima, numericamente igual ao peso do volume de fluido deslocado pelo corpo. Então, a força de empuxo é uma força vertical, de baixo para cima, e é igual ao peso do volume de fluido deslocado pelo corpo. Quem descobriu, né, esse princípio de Arquimedes foi justamente o Arquimedes, um episódio já conhecido de todo mundo, que é aquele em que um rei pediu a um ourives que confeccionasse uma coroa de ouro para o rei. Aí, quando a coroa ficou pronta, o rei desconfiou por alguma razão que essa coroa não fosse totalmente de ouro. Então, ele foi lá e pediu para o Arquimedes mostrar se o ourives tinha ou não roubado o rei. Só que o rei deixou bem claro para o Arquimedes que ele não poderia destruir a coroa, ele teria que descobrir isso sem danificá-la. Bom, aí Arquimedes ficou pensando como que ele poderia solucionar esse problema. Então, um dia era comum naquela época, né, aquelas casas de banho, então ele chegou e entrou na banheira. Quando ele entrou na banheira, ele percebeu que o nível de água tinha subido. Então, nesse momento, ele descobriu que ele tinha matado a charada, né? Ele conseguiu resolver o problema. Então, ele ficou tão animado com isso que ele saiu correndo pelas ruas da cidade, gritando: Eureka, Eureka! Descobri, né? Consegui. E por que ele conseguiu descobrir dessa maneira? O que a gente sabe? A densidade da substância, né, é igual a massa sobre volume. Então, toda vez que o corpo é colocado em um meio fluido, ele vai deslocar um volume. Qual que é o volume que ele desloca? Exatamente igual ao volume que entrou. Tá? Então, se eu tenho um cubo de gelo, coloco na água, o volume que vai subir quando eu coloco é exatamente o volume de gelo que está lá dentro. Então, ele falou o seguinte: olha, se eu pegar uma massa de ouro e a coroa, ambos com a mesma massa, e colocar os dois em um fluido, eles têm que deslocar o mesmo volume. Então, ele mediu o volume deslocado pela coroa e o volume deslocado por uma massa de ouro pura. Como elas deram diferentes, o que significa? Se a massa é a mesma e o volume é diferente, significa que a densidade é diferente. Então, a coroa não podia ser feita totalmente de ouro. E aí, em ocasião disso, o rei mandou matar o ourives, etc., né? Mas o Arquimedes ficou com esse legado de descobrir aí a questão do empuxo. Bom, a última propriedade que a gente tem é a temperatura. A definição de temperatura é uma coisa muito complicada, não dá para a gente definir temperatura de um jeito simples. Mas a gente sabe se um corpo tem temperatura mais alta ou mais baixa pela sensação de quente e de frio. Tá? Existe mas a gente sabe também, né, que quando dois corpos estão em igualdade de temperatura, se eu tenho um corpo, tá, e eu vou mudar a temperatura dele, então outras propriedades também vão mudar. Então é o princípio, por exemplo, de um termômetro. Como é que ele vai medir, né? Se ele está ali a dilatação, então ele está naquela temperatura, ele ocupa aquele volume. Então, se ele vai sofrer uma variação de temperatura, ele vai se dilatar e vai subir ali na coluna. Então, a gente consegue determinar se mudou ou não a temperatura através da medição de outras grandezas.
E a lei zero da termodinâmica estabelece o seguinte, ó, se eu tenho dois corpos, A e B, então azul e o verde aqui, eles estão em equilíbrio térmico. E os corpos B e C, o verde e o vermelho, também estão em equilíbrio térmico. Bom, se o A e o B estão em equilíbrio térmico e o B e o C também estão em equilíbrio térmico, então, consequentemente, o A e o C também estão em equilíbrio térmico. Então, essa lei é chamada lei zero da termodinâmica, porque, embora ela tenha sido postulada após as outras duas leis, a primeira e a segunda, ela é mais fundamental que as outras duas. Então, ela tinha que vir com o número anterior. Então, ela passou a se chamar lei zero da termodinâmica. E o enunciado dela, né, é admitido em toda medição de temperatura. Então, por exemplo, aqui está um termômetro de líquido. Como é que a gente faz para medir a nossa temperatura? Eu coloco esse termômetro em contato com o meu corpo e meço. Então, eu vou ver ali a escala que ele chegou, né? Até que ponto que ele chegou. Mas por que eu sei que aquele ponto equivale a uma dada temperatura? Porque antes foi feita uma calibração e ele estava em equilíbrio térmico com um terceiro corpo calibrado. Então, é assim que é medida a temperatura. Bom, da mesma maneira que a gente tem as escalas de pressão, a gente também tem as escalas de temperatura. Então, a escala Kelvin e a escala Rankine são escalas absolutas, porque o valor mínimo possível, né, ou pelo menos idealmente possível, seria zero. Elas não assumem valores negativos. A escala Celsius e a escala Fahrenheit, elas são escalas mais usuais, porém elas permitem valores negativos. Então, elas não podem ser usadas como escalas escalas padrão nos sistemas de unidades. E aí a gente tem alguns fatores de conversão. A temperatura em graus Rankine é 1,8 a temperatura em Kelvin. A temperatura em graus Celsius é igual a temperatura em Kelvin menos 273,15 e a correlação da escala Fahrenheit e a escala Rankine. E aqui é uma figurinha do livro mesmo, que apresenta aqui a comparação das escalas. Então, tem aqui a escala Kelvin, a escala graus Celsius, a escala Rankine e a escala Fahrenheit. O livro apresenta para nós um pouco da história, né, de como que foram definidas essas escalas de temperatura. Tá? E aí acho interessante a leitura disso, mas eu não vou discorrer sobre isso aqui não. Bom, com isso a gente termina o capítulo 1.